no nosso canal, na verdade na nossa página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Coelho da Rocha, e hoje nós vamos falar sobre o tema escatologia, né? O que seria escatologia? Então, nós temos aqui essa imagem, que é uma palavra grega, né, que está escrita ali, eschatos, e é o tema de hoje, escatologia. É uma área do estudo da teologia que aborda assuntos que têm a ver com a questão dos últimos dias, né? Então, a palavra escato quer dizer último e logia quer dizer estudo. Então, quando você tem biologia, né? Bio, vida, logia, estudo da vida. Então, sociologia, né? Logia, a palavra grega quer dizer estudo, sócio, né? De sociedade. Então, escatologia é uma área da teologia que estuda as últimas coisas. Então, nós temos ali eschatos, né? Último, logia, estudo. Portanto, o que nós vamos estudar no mês de dezembro é o que nós chamamos de doutrina, né, das últimas coisas. Que últimas coisas são estas, né? Existe uma escatologia individual, aquilo que acontece com o ser humano, com o homem, particularmente falando, o indivíduo. Quando eu morro, o que acontece comigo, né? Eu vou para um lugar ficar descansando, ou eu reencarno, ou eu fico na presença de Deus, aguardando a ressurreição do corpo. Enfim, o que acontece com o homem entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo? Isso, então, é uma chamada escatologia individual, pessoal, né? E há uma outra escatologia que é a do cosmo, ou seja, é uma escatologia geral. O que vai acontecer com o mundo, né? Não apenas com você, como indivíduo, mas o que vai acontecer com esse mundo? Esse mundo, ele vai acabar, é verdade, né, que acabou uma vez com água, agora não acabou com água, mas Deus quase destruiu a humanidade toda com água, e agora ele vai destruir com fogo, enfim. Ou esse mundo vai ser destruído, ou vai ser renovado, vamos viver felizes para sempre, né, na terra, né, num paraíso terrestre, enfim. A escatologia geral, ou do cosmo, né, do universo, vai falar exatamente o que vai acontecer com o mundo, com esta terra, com o universo. Então, escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. Há uma escatologia individual, o que acontece com o indivíduo, com a pessoa, né? E há uma escatologia geral, o que acontece com o universo, com o mundo, né? E aí nós temos esta imagem, né, que retrata a volta de Jesus para poder ilustrar o nosso estudo de hoje. Então, esta imagem mostra Cristo retornando com os seus anjos, né, e ali a ressurreição dos mortos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24. O verso de número 14. Vai ser assim um versículo, né, temático de hoje. Embora nós não vamos falar sobre esse texto hoje, mas vai ficar aqui como o texto para inaugurar o nosso estudo. Mateus 24, 14. O texto diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Então há um fim. E há uma missão que a igreja precisa cumprir antes que esse fim chegue. Então o evangelho precisa ser pregado a todos os povos, diz o texto, e ali fala então também sobre tanto a missão da igreja, quanto também uma finalidade para esse mundo. Então vamos passar para o próximo slide. Esse slide vai trazer algumas considerações que nós colocamos aqui como sendo importantes, né? Considerações importantes antes de nós mergulharmos no estudo da escatologia. Nós vamos trabalhar aqui alguns encontros
alguns temas da escatologia, porém, hoje e semana que vem, nós vamos ter, assim, informações básicas, panorâmicas, para que nós possamos entrar nos temas. Então, hoje nós não vamos entrar em nenhum tema especificamente, nem na semana que vem. Só depois. Para quê? Para a gente ter bases, né, para poder nos aprofundarmos em determinados pontos que nós vamos pincelar da escatologia. A gente vai falar sobre a besta, a gente vai falar sobre a grande tribulação, sobre a volta de Cristo, mas a gente precisa, né, antes de chegar a esses pontos, lançar as bases para melhor entender o tema em si. Então, considerações. Uma das principais necessidades do discurso escatológico vem da Teodiceia. Então, a gente tem algumas palavrinhas aqui diferentes, mas eu vou explicando todas as vezes que elas surgirem. São palavras técnicas, né? Para que a gente estuda escatologia, né? Para que a gente quer saber o que vai acontecer? Porque o ser humano tem necessidade de saber o propósito da sua vida, da sua existência. E a Teodiceia significa como entender ou compreender ou conciliar a presença do mal no mundo com a compreensão que nós temos de que Deus, ele é bom e ao mesmo tempo ele é soberano, todo-poderoso. Porque muita gente fala assim, mas por que tanta gente morre de fome? Porque há tanta guerra? Por que as pessoas injustas, né, elas estão prosperando? Há vários pontos aqui que crentes e não crentes, crentes e ateus questionam, né? Então muitas pessoas dizem assim, você crê em Deus? Teu Deus é bom? Teu Deus é todo-poderoso? Então por que ele permite o mal? Por que ele permite uma criança, né, morrer de câncer? Por que ele permite, né, de repente, uma pessoa ser vítima de bala perdida? Enfim, por que Deus é bom e, ao mesmo tempo, acontece muita coisa ruim nesse mundo? Então, as pessoas, elas têm esse dilema, esse questionamento, esta problemática. E a escatologia, ela visa trazer para nós um sentido no mundo e também ela visa mostrar essa questão do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é bom e da presença do mal no mundo a despeito desse Deus ser bom e todo-poderoso. Porque geralmente as pessoas falam assim, se existe o mal no mundo, então esse Deus não é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso e o mal está no mundo, então ele não é tão bom assim. Então as pessoas, elas costumam colocar o cristão na parede, usando esse tipo de argumentação. A escatologia, a gente vai, ao longo dos nossos estudos, trazer respostas. Eu não vou aqui trazer resposta para essas questões que estou aqui apresentando hoje. Tá? A escatologia, ela aponta para o futuro. Então, ela tem a ver com uma questão futura. Mas também tem braços e foco no passado e no presente. Como assim? Ela aponta para o futuro, mas ela também tem a ver com o passado, ela também tem a ver com o presente, porque a escatologia, ela sempre fala, né, de eventos que tem a ver com o que vai ainda acontecer. A volta de Cristo, a grande tribulação, né, o juízo final, ou na nossa vida, né, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Como eu estou aqui ainda vivo, para mim é um evento ainda o quê? Futuro. Porém, a nossa escatologia, a escatologia cristã, e de tradição reformada, que é a nossa, ela tem o seu foco no passado. Por quê? Ela aponta para a obra de Cristo. Ela tem a ver com a pessoa de Jesus. A obra de Cristo, o plano de Deus na eternidade, a vinda de Cristo no mundo, para que essas realidades escatológicas, elas ocorram na nossa experiência cristã e no próprio mundo que nós estamos. Ela também tem a ver com o presente. A minha experiência com Cristo no aqui e agora. E aí então a gente tem dentro da nossa escatologia o que chamamos, nesse terceiro ponto aqui, do já e do ainda não. Existem coisas que eu já desfruto, que é escatológica, por exemplo, a vida eterna. Jesus disse, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele não diz terá, ele diz que já é uma realidade que eu tenho aqui e agora, mas esta vida eterna que eu tenho, eu ainda não a tenho no seu sentido o quê? Pleno, ela ainda não se consumou, ela vai acontecer de forma plena
Quando Cristo o quê? Retornar. Então é um exemplo do já e do ainda não. Eu já estou na presença do Senhor, no sentido de já pertenço a Ele e já tenho a salvação. A salvação já é uma realidade que eu participo dela. Deus, em Cristo Jesus, me salvou. Eu já desfruto desta experiência no presente. Mas tudo aquilo que há de se manifestar na salvação, eu ainda não tenho. Eu ainda não experimento, eu ainda não participo plenamente. Eu vou dar um exemplo aqui abrindo o texto de Romanos. Vamos abrir aqui Romanos 8. Olha Romanos 8, verso 30. Aqui há o que na teologia é chamada de Ordo Salutis, ou seja, ordem da salvação. É uma palavra em latim, né, que quer dizer a ordem da salvação. No sentido do que acontece, pelo menos para a nossa compreensão, numa sequência, né, de eventos. Primeiro, o texto diz que fomos predestinados, ou seja, algo que tem a ver com a eternidade. Deus nos predestinou, ou seja, nos deu uma direção. O que vai ser da nossa vida? E aí ele vai dizer que aqueles que ele predestinou, ele chamou. Esse chamado tem a ver com a experiência que nós temos aqui agora. Quando alguém sente no coração o chamado divino e se rende a Cristo e se converte. Esse chamado ele tem a ver com a pregação da palavra, mas esse chamado aqui, ele vai além disso. Ele é o chamado interno, no coração, quando o Espírito Santo trabalha no coração do homem, convencendo que ele é pecador e que ele necessita de um Salvador. Então, lá na eternidade, Deus predestinou. No tempo presente, Ele chama. A pessoa ouve o Evangelho e ela se rende a Jesus. Ela tem uma experiência com Jesus. E aí Ele vai dizer, os que chamou, Ele o quê? Justificou. O que é justificar? É a pessoa entregar a vida para Jesus, né? Confiar que Cristo morreu por ela e ali Deus tê-la como o quê? Justa. Ela é justificada. Ou seja, Deus olha para essa pessoa e por causa da confiança que ela colocou na obra que Cristo realizou na cruz, ela é perdoada dos seus pecados. Ela recebe o quê? O perdão dos pecados com base nas suas boas obras? Não. Com base nas obras de Cristo. E aí Paulo vai dizer que aos que ele justificou, ele também o quê? Glorificou. Paulo olha isso aqui como sendo tudo no passado, mas glorificar já é uma coisa que nós desfrutamos? Já fomos glorificados? Não. Mas para Paulo isso é um evento, são vários eventos, um atrás do outro, que não tem interrupção. Aqueles que predestinou, ele chamou, os que ele chamou, ele justificou, os que ele chamou, ele glorificou. Ele tem isso aqui como algo certo. Tanto é que depois ele vai falar, né, ele vai perguntar, quem é que vai nos separar do amor de Deus? Né, ele vai questionar aqui, né, se há a possibilidade dessas pessoas se afastarem, vai dizer que não, né, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, aqui nós encontramos, nesse único versículo, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? O já. Eu já sou predestinado, já sou chamado, já sou justificado, ou ainda não. Eu ainda não fui glorificado. Então são questões que a escatologia trabalha. A salvação presente e a salvação futura. Só mais um texto aqui, que é João capítulo 5. João 5, verso de número 24. Olha o que Jesus diz. Em verdade,
vos digo, quem ouve, presente, a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Cristo está falando de algo que acontece agora. Quem ouve, você ouve a palavra de Jesus, você crer naquilo que ele falou, você sai da morte espiritual e passa a ter o quê? Vida eterna. Olha o que o texto continua dizendo. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, agora é o quê? Presente ou futuro? Futuro. Ouvirão a sua voz e sairão, futuro. Os que tiverem feito o bem para a vida, ou para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então percebe que num único texto, você tem aqui o já e o ainda não. O que é o já? Quem ouve a minha voz, já o que? Sai da morte para a vida. Aí Jesus depois diz, mas haverá futuro, né? Um tempo em que os mortos ouvirão. E aí ele não está falando de algo que acontece, mas algo que acontecerá. Então nós já temos a vida eterna, mas esta vida eterna ainda vai se manifestar de forma plena quando Cristo retornar. E nós, assim então, ouviremos a sua voz e ressuscitaremos. Tudo bem? Então, só dando uma passadinha aqui novamente, olha. Por que nós estudamos escatologia? Porque a escatologia, ela é uma necessidade para nós, porque temos esse dilema, este problema da questão do mal presente no mundo, da existência de um Deus que é soberano e todo-poderoso, ao mesmo tempo ele é bom. O homem tem essa dificuldade de saber como conciliar e lidar com um Deus todo-poderoso, um Deus bom e com a presença do mal no universo. A escatologia, então, ela vai mostrar que há um sentido na vida, um sentido na existência, há uma consumação das coisas. A Bíblia diz que no princípio Deus, no princípio, se é no princípio é porque haverá um fim. O mundo pagão, as religiões antigas, antes do judaísmo e cristianismo, tinha uma visão de tempo assim, olha, cíclico. Mas dentro do judaísmo e cristianismo, a gente passa a entender que o tempo ele é o quê? Linear. Porque há um passado, há um princípio, quando Deus criou todas as coisas. Há uma plenitude, há um ponto central da história. Qual é esse ponto central? Quando o Filho de Deus se encarnou. E tudo isso aponta para um escato. Ou seja, uma última coisa, uma finalidade de consumação de todas as coisas. Quando este mundo, quando os homens saírem do tempo e entrarem na eternidade. Então há um sentido. A vida ela não é algo aleatório, não é um barco à deriva. As coisas não acontecem por acontecer. Há um sentido, há uma direção, há um governo de Deus na história. Por mais que nós não tenhamos compreensão das coisas que acontecem no país, no mundo ou na sua vida pessoal. Se a gente não consegue às vezes entender a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, como que a gente vai entender a mente de um ser tão infinito como Deus? Que ao invés de questionar, a gente deve simplesmente olhar para as nossas limitações, perceber as nossas fragilidades e a nossa incapacidade de compreender os caminhos e os mistérios de Deus. Pode passar?
Ih, pode passar, eu que estou com... É que ele também está com o controle, mas lá da transmissão. Agora, olha só, irmãos. Eu falei aqui sobre escatologia, dei aqui então uma introdução. Então você já aprendeu aqui algumas palavras diferentes, né? Escatologia, estudo das últimas coisas. Teodiceia, que é essa questão de como conciliar o problema do mal, de Deus ser todo-poderoso com, né, e bom, ao mesmo tempo, nesse mundo tão marcado por coisas ruins, enfim. Vimos a questão também do já e do ainda não, coisas que eu já tenho e coisas que ainda vão se manifestar, ainda vão acontecer. Como cristão, a gente já desfruta de bênçãos escatológicas, mas ainda não no sentido pleno. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra que, quando a gente vai falar de escatologia, sempre vem na nossa mente, que é apocalipse. E, né, a gente olha, por exemplo, o filme Apocalipse, e quando vai acontecer tragédias, a gente pensa logo, rapaz, acho que isso aí está parecendo que vai formar um cenário apocalíptico, né? As pessoas pensam em tragédia, já pensam logo em quê? Em Apocalipse, fim do mundo, né? Torres Gêmeas caindo, Cristo Redentor caindo, igual aquele filme, acho que era 2012, né? Então a gente pensa em coisas assim, catástrofes. Mas o que quer dizer Apocalipse, né? A palavra em si, Apocalipse, que está na nossa Bíblia, quer dizer revelação. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Então, Apocalipse, o significado em si é esse. Tanto é que algumas Bíblias você vai ver lá escrito revelação ao invés de Apocalipse. Mas eu quero falar aqui um pouquinho, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar hoje alguns conceitos para lá na frente vocês entenderem um pouquinho melhor algumas coisas que nós vamos falar. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o chamado apocalíptica judaico-cristão. O que seria isso? Apocalíptica, judaico de judeu e cristão, né, de cristianismo. É uma perspectiva religiosa ou um complexo de ideias que se caracteriza pela preocupação com as últimas coisas ou com o juízo vindouro. Então, é uma perspectiva, né? Você vai ter aqui um movimento de pessoas que se preocupam, pessoas religiosas que se preocupavam com as questões ligadas, né, ao fim do mundo, ao juízo final. E aí esse movimento produziu literaturas, livros abordando esse assunto, que é chamado de literatura apocalíptica. São vários livros que surgiram, que não estão na Bíblia, que surgiram ali no ano 100, 200 anos de Cristo, até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo. Então você tem assim um movimento literário de pessoas que produzem obras falando sobre o mesmo tema, com o mesmo gênero de escrita, né? Igual você tem vários tipos de literatura. A gente não tem literatura infantil, a gente tem ficção, né? A gente tem vários gêneros literários. Então a apocalíptica, esse movimento produziu um gênero literário, onde você vai ver aqui algumas características desse gênero. Então, a apocalíptica, grave bem isso, é um movimento cultural que exerceu uma forte influência sobre os judeus, assim como também sobre os cristãos. Tá? Então, você tem um movimento de pessoas que têm essa preocupação com o fim do mundo, com o juízo final, e esse movimento surgiu no ano 100, 200 anos de Cristo, e foi até o primeiro século depois de Cristo. E eles produziram livros. Quais são as características deste movimento, destas literaturas? Aqui é importante. Eu peguei algumas, são várias. Uma delas, dualismo. O que é dualismo? A ideia de um conflito, de uma luta, bem e mal. Tudo bem? De duelo, dualismo. Outra característica, a compreensão que os conflitos que acontecem aqui na história, na verdade, esses conflitos resultam de batalhas cósmicas. Ou seja, nada que acontece aqui no campo, né, físico é puro, é só puramente material. Tem a ver com questões o quê? Espirituais. Tá? E este movimento também tem uma esperança de um Salvador. É o chamado esperança messiânica, de um Messias, de alguém que vai trazer a vitória para o povo que permanece firme e fiel a Deus. Tudo bem, gente? E aí, olha só, apocalíptica.
né, é uma palavra que passou a ser usada pela comunidade cristã do segundo século para indicar as obras que se pareciam com o livro de Apocalipse. Ou seja, vários livros foram escritos com o mesmo gênero. Você às vezes vai pegar um livro, você vê lá, isso aqui é um romance, né? Isso aqui é uma ficção. Todos os livros que trabalhavam com esta mesma perspectiva de luta, de conflito, né, de um povo que tem que resistir à opressão, né, do governo que está tentando, né, acabar com o povo, impor uma religião pagã, ou fazendo o povo sofrer, e o povo tem que permanecer firme e fiel, e toda a luta, ela na verdade resulta de uma batalha cósmica que a gente tem que permanecer firme, porque vai vir um salvador, um libertador. Ou seja, tudo isso, todas as literaturas que têm essas características, e geralmente estas características, elas também, podemos acrescentar aqui a ideia de que sempre é uma revelação, é um anjo que traz uma visão do futuro, do mundo espiritual. Por causa do último livro da Bíblia, que ficou muito famoso, o livro do Apocalipse, todos os livros que têm um gênero parecido, foram chamados de literaturas apocalípticas. Tudo bem? Então, o pastor Edevaldo Ramos ele vai dizer o seguinte, que o Apocalipse é quando Deus intervém no meio do seu povo e reaviva o seu projeto de redenção. Então aqui já é uma leitura mesmo piedosa, espiritual, de que o Apocalipse, o livro que nós temos de Apocalipse, tem a ver com que Deus vem nos lembrar, né, que Ele tem um projeto de salvação. E mesmo passando por lutas, batalhas e combates, Deus está no controle. E todas as vezes que nós lemos o livro do Apocalipse, nós devemos ser alimentados na esperança do libertador. Então, o livro do Apocalipse, diferente do que muitas pessoas pensam, ao invés de gerar em nós terror, medo, pavor, é um livro de esperança. Porque os leitores do livro do Apocalipse eram pessoas que estavam sendo perseguidas. O autor do livro de Apocalipse, de acordo com a maioria dos estudiosos, é João, o último apóstolo vivo. Todos os demais apóstolos tinham sido mortos, né, por causa da perseguição. Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, André crucificado. Tirando Judas, que se suicidou, João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, mas ainda assim muito debilitado por causa da perseguição, dos flagelos que ele sofreu. Exilado na ilha de Pátimos, ele então recebe a revelação do livro do Apocalipse que ele deveria pôr por escrito. E qual é a intenção? A intenção é que ele pudesse ter a certeza e a segurança de que o seu sofrimento não era em vão, de que Deus era o Senhor da história, que Ele estava conduzindo a história do seu povo, a história da igreja, que aqueles que perseguiam a igreja, que aqueles que faziam os crentes sofrerem, eles sofreriam lá na frente o juízo final, mas aqueles que permaneciam firmes, fiéis diante da morte, eles tombavam aqui na terra, fechavam seus olhos aqui, na presença dos homens, mas abriam seus olhos na presença de Deus e dos seus santos. Eles recebem vestiduras novas, eles têm os seus vestes lavados no sangue do Cordeiro, eles estão diante do Cordeiro, são seguidores do Cordeiro vencedor, que dirige e que governa a história da humanidade. Então o livro do Apocalipse, ele lança essa esperança. Ele falou para aqueles homens do primeiro século, falou para a igreja ao longo dos séculos, e fala para nós, permanecermos firmes até o fim. Existem várias literaturas apocalípticas. São livros que não entraram na Bíblia. Portanto, nós não tomamos esses livros como livros inspirados, embora nós podemos ler. E algumas vezes, né, alguns desses livros são até citados indiretamente na Bíblia. Assim como às vezes eu prego, cito um pastor, um livro, mas não significa dizer que esse autor ou que aquele livro XY é um livro inspirado. Então você tem o livro de Enoque, que é muito famoso, o primeiro Enoque, Jubileu, Testamento de Moisés, segundo Enoque,
Tratado de Sem, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque, Quarto Esdras, o Testamento de Abraão, Apocalipse de Sofonias, são livros que não estão nem na Bíblia evangélica e nem na Bíblia católica. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós temos o gênero literário do Apocalipse em alguns livros da Bíblia. Por exemplo, Daniel. Então, uma coisa que eu aqui não falei para vocês é que o livro do Apocalipse, ele trabalha, o gênero apocalíptico, ele trabalha com figura de linguagem. Usa muito símbolo, muitas imagens com significados. Então, você tem dragão com não sei quantas cabeças, não sei quantos chifres, uma mulher vestida de sol. Assim como Daniel, você tem aqui essas figuras que aparecem no livro de Daniel, que vou mostrar aqui agora. Você vê que são imagens que aparecem na literatura apocalíptica, mas todas essas imagens, tanto esses seres monstruosos, mitológicos, como as cores, como os números, tudo tem um significado, tudo tem um símbolo. Então, é uma literatura carregada de simbologia. Você não pode, por exemplo, ler o livro de Daniel e achar que esses seres, eles eram seres físicos e reais. Ou não pode ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, só para dar um exemplo aqui, o capítulo 13, vamos abrir aqui. Porque tem gente que acha que vai ser assim, né? Olha só, o capítulo 13 de Apocalipse. Último livro da Bíblia. Diz assim, olha: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Está vendo a figura aqui de Daniel? Você vê que aparece os mesmos seres, ó, leopardo, urso, leão. Você vê que João usa as mesmas figuras que aparecem no livro de Daniel. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então ele vai aqui descrever um pouquinho sobre essa figura. Aí lá no verso 11, ó: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então você vê que é um livro, né? Assim como os outros livros que têm esse gênero, eles são carregados destas imagens. Não vai aparecer nenhum dragão. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela pensou que ia vir um dragão assim, uma besta assim, com todas essas características. Não tem nada disso. São imagens que possuem o quê? Significados simbólicos, tá? Até porque dragão não existe, né, gente? Então você vê que a gente vai pegar aqui nos nossos encontros, tanto o livro de Daniel quanto o Apocalipse, a gente vai fazer interpretação de algumas dessas questões aqui importantes para o nosso estudo. Importante, diferentes dos escritos dos profetas, que primeiro são transmitidos oralmente para depois virem a ser escrito, a literatura apocalíptica é essencialmente textual. Então, geralmente, os profetas profetizavam e depois de um bom tempo vinha, né, a escrita do que tinha sido profetizado. A literatura apocalíptica não, ele recebe a revelação e põe por escrito. Lembrando aqui, nós entendemos que destas literaturas, para nós, inspirado por Deus, é o livro do Apocalipse que está na Bíblia, tá? E existe esse gênero literário do Apocalipse em alguns livros da Bíblia. Daniel, Zacarias, Ezequiel, Isaías, você vai ver estas imagens, né, apocalípticas presentes nestes livros. Assim como também, quando eu falo assim, olha, escatologia, doutrina das últimas coisas, você vai ver escatologia ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, Mateus capítulo 24, você encontra Jesus falando também
de um evento futuro. Vamos dar uma olhada? Foi até o texto de domingo que nós meditamos. Mateus 24. Então, assim, o Evangelho de Mateus não é um livro de gênero apocalíptico, mas possui alguns textos que carregam este gênero apocalíptico. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, Mateus 24, lá no verso de número 15, o texto vai abordar um tema altamente apocalíptico. Vai falar de Daniel profetizando sobre aquele que vai entrar no templo e profanar. Algo que aconteceu quando Daniel profetizou, eu falei aqui para vocês, com o Antíoco Epifânio. A gente vai ver depois com detalhe esse texto. Algo que aconteceu depois que Jesus profetizou, no ano 70, aconteceu exatamente como Jesus profetizou. Jesus falou no ano 33 e no ano 70 aconteceu. E algo que ainda vai acontecer no futuro. Tudo que está aqui escrito no capítulo 24 são coisas que vão acontecer. Algumas já aconteceram, esse iniciozinho aqui, o verso 16, 17, 20, já aconteceu. Mas o restante ainda vai acontecer. Então você tem o quê? Uma escatologia presente na fala de Jesus. Tudo bem? Por exemplo, quando Paulo fala acerca da segunda vinda de Cristo, ele está tendo uma fala escatológica. Ele está falando da volta de Cristo, então é uma escatologia presente. E aí nós temos, então, algumas coisas importantes aqui. Já estamos caminhando para o final da nossa fala aqui de hoje. A literatura apocalíptica surge num contexto de conflito e opressão. Esses livros, eles surgem num período em que as pessoas estão sofrendo, elas estão sendo perseguidas. O Apocalipse de João, neste contexto, apresenta o juízo dos inimigos de Deus e bem-aventurança para os seus filhos. Então, o Apocalipse vai tanto falar, de que aqueles que permanecem até o fim serão salvos, como também vai falar que aqueles que causam a maldade, produzem a maldade, vão ter que prestar conta no juízo final. Aqui já há uma resposta da Teodiceia. Quando você pergunta assim, por que o ímpio prospera, faz e acontece e acaba em pizza? Por que no Brasil é assim? Aprontam e não dá em nada essa política brasileira. E aí você fala, não, aqui se faz, aqui se paga. Algumas vezes. Mas vamos ser sinceros, gente. Quantas vezes você vê pessoas praticando a maldade e morre, infartou, morreu. Tomou um tiro, morreu. Diante de todo o mal que ele produziu, se você for olhar a questão do que ele sofreu, percebe? Quantas vezes a pessoa faz o mal e se dá bem? Mas tem gente que é descoberto, vai preso. E aqueles que não vão? E aqueles que vão presos e não ficam nem a metade do tempo que deveriam ficar? Então, estas questões que a gente às vezes questiona, mas isso é injusto, isso não pode ser. Não é que a gente está desejando o mal para o outro, não é isso. É porque o senso de justiça está presente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ao imago Dei, na imagem de Deus, ainda que sejamos seres caídos moralmente, há um senso sim de certo e errado, de justiça, e que você olha determinadas coisas e você diz, isso não é possível. Não é possível. Eu assisti, por exemplo, um documentário e mostrei para os meus alunos sobre o campo de concentração, que os judeus sofreram, coisas terríveis, horríveis, coisas assim que você não consegue imaginar que o ser humano é capaz em fazer o outro passar de sofrer. Os alunos choraram. Teve aluno que saiu de sala e não quis continuar assistindo. De uma sobrevivente, contando a história do que ela passou. E aí você fica se perguntando, mas como que é possível? Como que pode? Se não existir, meu irmão e minha irmã, uma justiça, um juízo escatológico, qual é o sentido
da vida. Como diz sim, sim. Você percebe com muita clareza que tem que haver um senso de justiça. Porque, como diz Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. E o conceito de bom e mal é extremamente relativo. Porque o que você fala que é bom, o que você fala que é bom é mal para quem? Se não há um padrão, se não há algo que você olha e diz, olha, é ruim, é mal, porque há um ser puro, santo, todo-poderoso, que diz que isso ofende a sua natureza santa, isso é contrário ao propósito pela qual Ele nos criou, Ele nos colocou aqui. Então, tem que haver um juízo final. Tem que haver uma prestação de contas. Porque se não há, a sociedade que possui o padrão mais elevado moral, sem o reconhecimento de que o certo e o errado tem uma fonte que diz o que é certo e errado, e essa fonte é Deus, o errado se transforma em certo, e o certo se transforma em errado, simplesmente dependendo do lugar, da cultura que a pessoa vive. Com muita facilidade, um grupo vai dizer, olha, os judeus precisam ser exterminados. O negro precisa ser exterminado. Fulano precisa ser escravizado. Ou seja, simplesmente porque um grupo decidiu que aquele outro grupo precisa ser exterminado porque é uma ameaça. E aí é relativismo completo. Eu vou passar já por conta da transmissão. A gente vai fechar a transmissão, a gente vai abrir só para a gente aqui. Então a gente termina com isso aqui, né? A literatura apocalíptica surge num contexto de conflito e opressão. O Apocalipse de João, neste contexto, apresenta o juízo dos inimigos de Deus e a bem-aventurança para os seus filhos. A literatura é rica em símbolos, visões e narrativas dramáticas. E aí a gente termina com esse slide aqui. O tema principal, por exemplo, do livro do Apocalipse, de acordo com William Hendricks, é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão que é Satanás. Então, eu vou falar muito do Apocalipse, embora o nosso tema é escatologia, é mais abrangente, a gente vai falar mais do que simplesmente o livro do Apocalipse, mas a gente vira e mexe, a gente vai recorrer ao livro do Apocalipse para falar sobre alguns conceitos escatológicos. Então, na próxima semana a gente vai dar continuidade a este slide, né, falando um pouquinho depois sobre as diversas maneiras de se interpretar a questão escatológica. Existem vários modos de ver, né, o que vai acontecer, várias leituras, várias lentes que eu uso para poder interpretar o texto bíblico. A gente vai ver na semana que vem quais são essas lentes e eu vou dizer qual é a que nós vamos usar aqui, que a gente acha ser a mais indicada, né? Embora haja controvérsias em alguns pontos, mas existem pontos centrais que, por mais que as igrejas pensam diferente em alguns pontos, existem aqueles pontos que todo mundo tem o mesmo pensamento. Que o mal vai sofrer o juízo, que o bom, né, bom no sentido do aquele que permanece até firme até a morte, que foi lavado no sangue do Cordeiro, entrará na bem-aventurança, que haverá um juízo final, uma consumação de todas as coisas. Isso é ponto em comum entre a maioria das igrejas, mas a gente vai ver que existem leituras diferentes para os eventos, né? A ordem dos eventos, vamos assim dizer. Amém? Nós vamos fazer uma oração para se despedir daqueles que estão assistindo pela internet e a gente vai continuar aqui respondendo as perguntas. Só para a gente ter uma dinâmica, né, de aqueles que estão na internet conseguir participar sem interrupção, porque não vai ter como passar o microfone para todo mundo perguntar. Então a gente fecha aqui e dá continuidade. Deus bendito, nós agradecemos a Ti por tudo que nós vimos aqui e a mensagem central que carregamos no nosso coração
é que nós devemos permanecer firmes, tendo a certeza de que a vitória de Cristo é também a nossa vitória sobre o mal, sobre Satanás e seus seguidores, seus agentes. Que o Senhor nos dê a graça de perseverarmos até o fim, firmes nas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém.